as transmissões. Aí a gente está fazendo um teste só do áudio. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Veio essa palavra ontem à noite ao meu coração. Eu fui até a casa do meu pai, e estando lá eu estava aguardando ele chegar de um trabalho. E me veio esse texto, nessa passagem ao meu coração. 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler o 19. 19. Está dando para os irmãos verem aí a projeção, amém? Todos os dois lados, está dando para os irmãos verem, né? Essa aqui, irmão, nós ganhamos, viu? Essa TV aqui nós ganhamos. Dos 4 comerciantes que eu falei, os 4 nos ajudaram. E nós compramos essa TV de 51 polegadas. E eu quero depois substituir esse retroprojetor. Esse retroprojetor é meu. Eu digo meu assim, né, irmão? Está em uso aqui. Mas eu quero deixar tudo bem organizado, para que fique de posse da igreja. Então eu quero depois colocar outra TV desse meu lado esquerdo, no nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Quem achou, diga amém. Diz a palavra de Deus: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Versículo 20, toda a igreja. Até aí, deixe nesse texto por enquanto. Quem está projetando? Amém. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e eu vi que há muitos tipos de vaso. Eu digo no contexto social nosso, há muitos tipos de vasos. Cada um é feito de materiais diferentes. Existem tanto a fabricação de materiais diferentes, como também a utilidade diferente. Existe vaso de barro? Existe, sim ou não? Existe vaso de plástico? Existe de vidro, de metal, de ferro, né? Veja que há muitas matérias que consegue se fazer um vaso. Há vasos para decoração de ambientes. Há vasos também para adornar festas, como estes que aqui nós temos. Mas há outros vasos também para cozimentos, né? Alguns vasos de barro se utiliza. Há vasos também para guardar tesouros. Há vasos para guardar tesouro. Estou falando dos vasos que citei. Enfim, irmãos, há vasos para os mais variados tipos de utilidades. Espiritualmente falando, existem só 2 tipos de vasos. Quantos vasos? 2 tipos. Porém, ambos são feitos da mesma matéria, do mesmo material. Qual é a matéria, irmão, que é feita o vaso na mão de Deus? Vaso de barro. Não tem distinção. Todos os vasos, eu estou usando agora uma metáfora, todos os vasos, não existe na casa de Deus vaso de ouro, me entenda o que eu estou falando. São todos de barro. O texto que nós lemos, no versículo 20, ele diz assim: na casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Mas espiritualmente falando, qual é a nossa matéria? Todos nós somos de barro. Porém, o que diferencia é a utilidade do vaso na casa de Deus, no reino de Deus e na obra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: uns para honra e outros para, vamos lá, uns para e outros desonra.
Então, um vaso na casa de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, ele pode ser útil para honra, como para desonra. Deus, irmãos, ele não escolhe o melhor. Deus não escolhe o melhor. Deus escolhe o pior. Como o Senhor explica isso? Vou dizer a você: Deus não escolhe o melhor. Eu não sei se o critério de Deus, eu acredito que não, fosse escolher o melhor, eu não seria escolhido. Eu acho que não, porque eu acredito que tem muito vaso melhor do que eu. Você está me entendendo? Diga amém. O critério de Deus, entre a escolha, Deus pode escolher, diga comigo, o pior. O pior, Deus pode escolher o pior que tem. Para quê? Para torná-lo o melhor. Você está entendendo agora? Deus não escolhe o melhor, Deus escolhe o pior para tornar-se o melhor. Exemplo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso havia concordado com a morte do primeiro diácono da igreja, Estevão. Não há registro que foi morto pela mão de Paulo, mas com consentimento de Paulo. Consentimento de Paulo. Por que eu estou dizendo Paulo? Só para os irmãos entenderem. Existem até alguns hinos, né? Que diz que Deus transforma Saulo em... Não, irmão, Deus não transformou Saulo em Paulo. Deus transformou o caráter e a personalidade dele. Paulo tinha algumas cidadanias, entre elas a cidadania romana. Então, em uma cidadania, Paulo o chamava de Saulo e outra de Paulo. É a mesma pessoa. É tão provável que mais na frente, mesmo ele convertido, alguém o apresenta como Saulo, né? A preocupação de Deus não foi mudar o nome de Saulo para Tarso, ou de Saulo para Paulo, não. Deus mudou foi o caráter, a personalidade, a integridade, o comportamento dele. Veja que quando Deus fala com Ananias e diz assim: Ananias, vai até a rua chamada direita e procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias queria ir. Por quê? Ananias diz: esse vaso não presta, né? Esse aí não presta. Consentiu na morte do meu irmão na fé, meu companheiro Estevão, e agora eu vou atrás desse homem. Aí Deus disse assim: vai. Olha, irmãos, como é bom a ordem dada pelo céu. Deus disse assim: vai, porque este é para mim um quê? Ele é para mim um quê? Um vaso escolhido. Paulo, escrevendo aos Gálatas, defendendo o seu apostolado, Paulo disse assim: eu que fui escolhido por Deus, pelo meu Criador, para pregar os gentios antes que eu saísse do ventre da minha mãe. Então, observe que a escolha de Deus, Deus escolhe o vaso. Mas vamos ver, vamos mais adiante. O que eu li foi Atos 9:15. Mas na metáfora do vaso na Bíblia, o vaso ele é de barro. Nós somos de barro, nas mãos do oleiro. Veja aí Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Vamos ler, irmão? Vamos ler? Está tão bonita a visão da igreja. Vamos lá? 1, 2 e 3. E todos nós, olha que reconhecimento, usando essa metáfora do vaso, do barro, ele disse assim, olha o que a nação disse, o profeta disse: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos, irmãos, essa expressão é tão linda, eu não quero me deter a ela, eu não quero me deter a ela, mas veja que diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Agora. Então dá a entender que antes não era. Você está entendendo? E a gente só vai entender isso lá quando a gente lê João. Eu digo nós gentios, né? Para eles, judeus, nós gentios. Quando João diz: ele veio para o que era o seu, mas os seus não aceitaram. Mas a todos quantos o aceitaram,
deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, por adoção. Isso aí é o ministério da adoção. Nós somos o barro, e tu é o quê? O nosso oleiro. E todos nós, vamos dizer essa expressão, digam após mim, diga, e todos nós, obra das tuas mãos. Deus, ele moda, deixa eu trazer uma notícia para você. Deus, ele moda e forma nossas vidas para quê? Para que Deus resgata o homem do pecado? Para que Deus resgata o homem do mundo? Para que Deus tira o homem do adultério, da prostituição, do alcoolismo, de tantas espécies de pecados que existem, abominações? Deus moda. O que é modar? Deus prepara e Deus dá forma nas nossas vidas para cumprir o seu propósito. Existe pelo menos 2 tipos de vaso. Então você entende que Deus, ele moda, e a gente vai ver isso aí em Jeremias capítulo 18, quando Deus diz a Jeremias, nós vamos ler mais adiante, né? Mas só lembrar os irmãos, quando Deus diz assim: Jeremias, não poderia eu fazer com vós o mesmo, como fez esse oleiro, né? O vaso fez o que na mão do oleiro? O vaso fez o que? O oleiro quebrou, o vaso se quebrou. O vaso se quebrou. Você vai ver que há um domínio nisso aí. Há um domínio nessa formação. Mas vamos falar bem rapidinho sobre os tipos de vaso. Existe o vaso que ele é para honra e o vaso para desonra. 2 Timóteo 2, 20 e 21, onde nós lemos, Paulo, ele diz a Timóteo: Timóteo, há vaso que é para honra e há vaso que é para desonra. Porém, ele diz que quando fala-se como cristão, Deus nos chama a ser vaso para o quê? Deus nos chama para ser vaso para o quê? Honra ou desonra? Honra, isso mesmo, né? Para nos purificar, Deus nos purifica e nos prepara para toda a sua obra. Honra, Deus honra aqueles que lhe honram, viu, irmão? Porém a sua palavra nos diz, Provérbio 18 e 12, vamos ver o que diz. Provérbio capítulo 18, versículo 12, há uma referência: antes de ser quebrado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai o quê? Veja só, antes de ser quebrado, eleva-se o coração de quem? E diante da honra. Então, para um vaso se quebrar, para um vaso receber honra, para um vaso ser elevado, primeiro ele precisa o quê? Se humilhar, quebrar-se. Esse quebrantamento fala de humilhação. É você dar o domínio a Deus. Para ser um vaso de honra, é preciso primeiro, diga comigo, ser quebrantado. Segunda coisa, é preciso apartar-se da iniquidade. E terceiro, é preciso procurar apresentar-se a Deus aprovado. Este é o vaso de honra. Vamos ver o vaso de desonra. Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para fazer da mesma massa, fazer um vaso. Projeta aí Romanos 9, 21, vamos ler. É nesse texto aqui que algumas pessoas têm uma dificuldade de interpretação, viu, irmão? Vamos lá. Quem está vendo, diga amém. Então vamos ler no 3, viu? No 3, 1, 2 e 3. Ou não tem... Segure aí. Ele está fazendo uma pergunta. Ou não tem o oleiro o quê? Poder sobre o barro. Continue. Agora deixa eu perguntar a você, nisso aqui que muitos teólogos se engancham, quando eles aplicam, eles fazem uma referência primordial na teologia deles, que é a questão de Judas, de que Judas ele foi feito para desonra, que Judas foi fabricado como um vaso, tá entendendo? Que Judas não tinha culpa, e aí alegam a questão da salvação também para ele. Isso aí cai por terra essa teoria. Porque quando ele diz assim, ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Se a gente trava aí, se a gente trava nesse texto, a gente passa a entender que Deus cria uns para honra e outro para quê?
Não é assim que a gente entende, sim ou não? Porém, texto sem contexto, ele é um pretexto para heresia. Eu não posso pegar um texto desse, viu? E aí vai um conselho, viu? Vai um conselho de alguém que se preocupa muito com essa questão, de você pegar um texto isolado. Você lê aí, irmão, 9:21 de Romano, ou não tem o oleiro poder sobre o barro. Isso mesmo, está dizendo que Deus tem poder sobre o homem. Para da mesma massa, para do mesmo barro, ele fabricar um para honra e outro para quê? Aí você para aí. Não, veja só, eu vou ler em uma das linguagens mais que se aproxima mais do original. Veja o que é que nos diz. Desonra. Deus tem o poder, olha a interpretação desse texto. Deus tem o poder de tornar possível ao homem que escolha a honra ou a desonra. Porém, o erro da escolha nunca é de Deus. Quando diz que Deus tem o poder, Ele está delegando este poder, ou essa autoridade ao homem. E está dizendo, você escolhe se será um vaso para honra ou um vaso para desonra. É como a questão da salvação. É como a questão da libertação. É como a questão do perdão, da regeneração, da justificação. Deus tem poder para fazer tudo isso, sim ou não? Sim ou não? Mas cabe Deus, amém, amém, meu amigo. Mas cabe ao homem o direito de escolha. Deus não é um Deus arbitrário, irmão, como se pregam por aí. Não. As pessoas acreditam que quando eu digo que Deus dá o poder do homem escolher, eles dizem que nós estamos tirando o poder que pertence a Deus. Sabe o que foi que Salomão disse? Olha o poder que Deus dá ao homem. Salomão disse assim: tudo que o teu coração, que os teus olhos vê e o teu coração desejar, dê a ele. É sério ou não é isso aí? Mas há uma vírgula. Ele diz, porém lembre-se que um dia você vai prestar conta. Está entendendo? Ele disse, tudo que meu coração desejou e meus olhos viu, eu conquistei, eu dei. Ele disse, agora lembre-se que um dia você vai prestar conta. Então veja só, se Deus me der o direito de escolher, de ser honra ou desonra, e mais na frente, Deus está dizendo que me chamará para prestação de conta. Eu estou dizendo a você que o domínio está na minha mão, está na mão de Deus. Está na minha mão, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Porque Deus me dá o direito, mas não é um direito total. Deus está dizendo a mim e a você, você tem direito de escolher se você quer ser um vaso para honra, vaso aqui entenda, um vaso para honra ou um vaso para desonra. Você tem direito de escolher. Agora tem uma coisa, mais na frente, olha o que ele diz, eu te chamarei para prestação de conta. Você vai ter que prestar conta pela sua escolha. Então, Deus perdeu o domínio? Deus perdeu o domínio? Se Deus perdesse o domínio, a gente não ia prestar conta a Ele. Está entendendo? Então veja só. Ele diz assim, Deus tem o poder de tornar possível ao homem que escolha a honra ou a desonra. Porém o erro da escolha nunca é de Deus, mas sempre do homem. Deus, diga comigo, Deus não é culpado se vai dar certo ou se vai dar errado. Deus nunca será o culpado. Não. Existem pessoas que outrora, estou só conjecturando, os dois vasos aqui é uma bênção, o que se quebrar faz falta, né? Mas outrora ele era uma bênção. Aí hoje você olha para a vida dele, está uma vida toda manchada pelo pecado, uma vida distante de Deus, uma vida de abandono. Aí eu pergunto aos irmãos, é culpa de Deus? É culpa do Pai? Não. Então veja que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele disse, ora, numa grande casa não somente a vaso de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Ser vaso de desonra é uma tristeza, viu, irmão? São pessoas, entenda o que é um vaso de desonra, são pessoas que até entram no evangelho, mas não permitem que o evangelho entre neles. Eles entram no evangelho, eles aceitam o evangelho, eles concordam com alguma coisa do evangelho, parcialmente,
mas não permite que haja uma transformação, uma regeneração, né? Ou seja, uma santificação, porque a santificação ela é progressiva. Abraão, Gênesis capítulo 15, projeta aí, 15 e 1. Veio uma lembrança agora. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Versículo 2. Não, 17 primeiro. Veja 17 primeiro, de Gênesis. Sendo, pois, Abraão da idade de quantos anos? Vamos ler, irmão. Vamos ler, senão eu desligo aqui as TV. Sendo, pois, Abraão da idade de quantos anos? Apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus. O que mais? Anda em minha presença e ser. Olha só, quem tem um parente de 99 anos? Alguém tem? Jesus está levando tudinho. 90. Eu tenho 90. Eu tenho uma tia de 94. Tia do meu pai. Cadê a irmã Lindalva? Ela não veio não. Meu Deus, para mim eu digo pronto. Falou em morte, Jesus levou. Ela está lá atrás, eu vi ela ali. A irmã dela parece que tem 94 anos, né? Você para com uma pessoa numa idade dessa. Você tem, seja sincero, seja sincero. E se for um pai, se for uma mãe, pronto, né? Você tem coragem de chamar a atenção de uma pessoa dessa. Aí faz uma traquinagem. Às vezes o povo dessa idade, né? Faz umas traquinagens, quebra umas coisas dentro de casa, mexe, liga um sogro que não é para ligar. Mas você olha e diz o quê? E eu vou dizer mais nada, né? 90 anos já, meu pai. 90 anos minha mãe. Deus chamou Abraão, capítulo 12. Capítulo 12, Deus disse: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe quantos anos Abraão tinha? Quem sabe? 75 anos. Eu fiquei encabulado quando eu li esse capítulo 17. Eu fiquei intrigado comigo. Eu digo: eu não estou entendendo, não. Vou voltar para o 16. Não vou voltar para o 15. Voltei para o 14. Voltei, até medo de falar número assim, né? Daqui a pouco pensa que é política, né? Acaba passa aí, para Jesus vai voltar para o 15. A não ser que tem que dizer tudinho, do 40 para trás, né? Até chegar. Aí, esse tempo político é terrível. A irmã foi comprar uma roupa hoje. Gosto tanto dessa cor, mas não posso comprar. Foi lá comprar a minha esposa. Gosto tanto, mas não posso comprar essa cor. Pense numa luta, viu? Eu uso qualquer cor, irmãos. Você é assim também, diga amém. Então vamos lá. Capítulo 15, capítulo 14, capítulo 13. Eu fui voltando, viu? Capítulo 13, capítulo 12, irmão David. Aí eu li capítulo 12. E sabe o que é que eu encontro Deus fazendo? Abraão de 75 anos. Deus chamou Abraão para fazer um vaso de quê? Honra ou desonra? Honra. Deus disse: vai ser dos melhores vasos esse aí. Vou fazer ele para honra mesmo. Aceita, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas você vê Deus pegando na mão dele e puxando? Não. Deus diz: tá aí, moça, a escolha, vai ou não vai? Abraão disse: vamos, Sarai, né? Vamos. O negócio não está bom, porque se você ler o capítulo 11, você vai ver que Abraão não tinha muita coisa para ficar fazendo ali. Já tinha perdido o pai, já tinha perdido o irmão. As coisas não estavam tão boas. Terá já tinha morrido, o pai de Ló já tinha morrido. Só acumulando problema. Ele disse: eu vou embora mesmo. Vamos ver o que é que vai dar, Sarai. Foram embora. Sabe o que é que Deus faz, capítulo 12? Diga comigo: promessa. É por isso, irmão, quando a gente aprende com Jesus, as coisas é diferente. Às vezes a pessoa se converte hoje, amanhã a gente já está com uma lista de 100 pontos. Tu não pode isso, não pode, cada dia eu vou morrer. Depois que eu fui crente, nem comer eu posso mais, né? Chega, você se converte hoje. É assim. Às vezes eu já vi muito acontecer isso. Foi crente, não foi, irmão? Agora a partir de hoje, viu? Aí começa às vezes condenar uma veste, uma roupa. É assim ou não é? É porque vocês não são velhos, não. Mas eu não sou velho, mas nasci na igreja. E é assim mesmo. Hoje às vezes é muito lugar. Eu não vejo Deus fazendo isso.
Eu não vejo. Jesus arrodeou quase 3 anos para ter uma conversa particular com os discípulos. E tudinho andando atrás de Jesus, brigando. Eu mostro a você 3 vezes na Bíblia os discípulos brigando. Jesus parava e dizia, de novo. Já estão brigando de novo. Por quê? É porque ele disse que é maior do que eu no céu. E o maior vai ser eu. Jesus, deixa dessas besteiras, rapaz. Fosse hoje, hein, irmão? É porque eu vou ser o pastor. Fosse hoje. Teve um menino um dia de 15 anos, entrou no tanque batismal. Na hora que ele entrou, não vou dizer qual foi a igreja não só tem igreja em Pernambuco não. Na hora que ele entrou no tanque batismal, ele olhou para o pastor presidente e disse, hoje o senhor me batiza, mas amanhã eu vou estar no seu lugar. Ele disse, eu quase botava ele para fora, porque eu sem batizar ele nunca seria presidente no meu lugar, né? O pastor dele brincando, né? Falou, mas ele se achou sério. O menino disse, hoje o senhor está me batizando, agora amanhã eu vou assumir sua cadeira de presidente. O amanhã dele está entendendo no futuro. Não sei se foi emoção ou talvez Deus quis dizer alguma coisa. Eu não sei a história desse menino, mas eu vi o próprio pastor, esse na mesma hora eu quase jogava ele para fora do tanque. Não fosse nem batizado, já quer tomar meu lugar. Com os discípulos de Jesus era desse jeito. Sabe o que Jesus fazia? Diga comigo, nada. Jesus orientava, irmão. Não era hora ainda. Imagine se no primeiro problema de Pedro, Jesus tivesse sentado, senta aqui, está disciplinado. Pedro dizia, eu vou andar atrás de nada, eu deixei todo mundo e o cabo já começou a me disciplinar. Eu vou atrás dele nada. Imagine se os primeiros olhares de Judas, Jesus tivesse condenado. Jesus pegou, foi a bolsa de valor, a receita, e disse, toma Judas, bota nas costas, anda com ela. E sabia que Judas ia colocar a mão no que não pertencia a ele. Jesus disse, eu vou tratando o caráter de vocês. Jesus estava dizendo, eu vou tratar o caráter de vocês. A gente vai ter tempo. E teve coisa, olha só, a pessoa entra na igreja hoje, a gente quer que amanhã já seja o quê? Um papa. A maior posição. Não. Jesus olhou para Pedro. Vem cá, irmão David. Olha o que foi que Jesus fez. Vem cá. Olhou para Pedro. Disse, camarada, 3 anos e meio a gente andando, né? 3 anos e meio. Eu vou embora. Eu vou te pedir uma coisa. Ele era crente da igreja de quem? Ele era crente, quem era o pastor dele? Quem era o pastor dele? Quem discipulou Pedro? Jesus olhou para ele e disse, quando tu te converter, confirma a teus irmãos. Pode sentar. Você está entendendo? Jesus disse, e foi Jesus. Aí às vezes porque eu sou um obreiro, sou um evangelista, um pastor, eu tenho que converter a pessoa e a pessoa tornar-se um querubim na mesma hora que foi crente. Não, irmão. Tem coisas que é o percurso da caminhada. Está entendendo? O vaso está sendo modado. O vaso, Deus está dando forma. Quantos de nós que estamos aqui hoje, outrora vos era cheio de coisinha ruim? Sim ou não? Eu tinha não, eu tenho. E Deus de vez em quando vai tirando uma, vai tirando outra. Aí você vai olhando, né, Zé? E vai dizendo, rapaz, eu não estou mais crente do que ontem. E eu não estou, Deus vai tratando, irmão, modelando, tá entendendo? O caráter, a personalidade. Isso não quer dizer porque o irmão entrou na igreja hoje, ou a irmã, ou qualquer pessoa que chegou aqui, no outro dia, tem que ser um santo. Eu já passei por gente se converteu hoje. No outro dia eu passei, ele estava fumando. Sabe o que eu fiz? Eu não falei. Fui embora. Eu fiz de conta que não vi. Não, vamos para frente. Vamos para frente, né? Jesus vai trabalhar. Sim ou não? Jesus vai começar a modar o vaso, né? Dando forma a ele, né? Um dia eu estava em Santa Cruz, uma jovem converteu. Eu já contei isso aqui umas 2, 3 vezes. Se converteu animada, quando foi daqui a pouco parou de ir para a igreja. Disse a minha esposa, fala com ela. E ela diz assim, ô irmão, eu não fui para a igreja não, porque eu fui besteira. Eu diga a ela que quanto mais besteira a gente faz, que a gente precisa ir para a igreja. Diga a ela que não deixe de vir não, venha para a igreja, venha para a casa de Deus. Hein, irmão? Se as besteiras que a gente fizesse nessa trajetória, a gente tivesse parado, tu acha que estaria aqui hoje? Tu acha que tu estaria sentadinho aqui hoje? Não, irmão. É uma besteira aqui, é uma besteira acolá, mas Deus vai dizendo, vem cá, vaso, eu vou te preparar, né? Eu vou te modar, eu vou te dar forma, eu vou te enchendo. E daqui a pouco Deus vai transformando você, diga amém. Ei, irmão, aí Abraão, Deus chama Abraão, capítulo 12, só promessa.
Capítulo 15, promessa de novo. Capítulo 17, Deus olhou e disse: camarada, 99 anos, senta aí para nós conversar. Tu nem vai contar estrela. Não é estrela agora não. Tu não vai contar a areia do mar. É para eu contar o que agora? Senta aí, que agora é nós dois. Quantos anos? Quantos anos? Se fosse a gente, tem o Abraãozinho, cabecinha branca. Vem cá, meu filho, meu queridinho do coração. Tu não leva a mal o que eu vou te falar, não. Deus disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Já disse: eu controlo todas as coisas, Abraão. Anda em minha presença e sei o quê? E seja perfeito. Diga comigo: quanto mais perto eu estiver de Deus, mais cobrado eu serei. Está entendendo? Quanto mais perto a gente tiver de Deus, quanto mais perto a gente tiver da nossa bênção. Sabe por que às vezes Deus cobra tanto você? Sabe por que às vezes Deus aperta tanto com você? É porque você não percebeu, mas você hoje está mais perto dele do que ontem. Na sua caminhada espiritual, se tu olhar para o começo como tu começaste, hoje tu já estás muito à frente de quando tu começaste. Deus já está te dando mais resistência espiritual na tua trajetória. Diga amém. Quanto mais perto de Deus, Deus chama. Então Deus faz essa exortação a Abraão, não é? Porque Deus queria concluir ele como um vaso de honra. Deus disse: ande em minha presença, Abraão, seja perfeito, não erre, não vacile, não se enganche. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Quantos anos faltava para Isaac nascer? Quantos anos? Um aninho. 99 anos tinham se passado. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quanto mais perto, talvez várias pessoas já ouviram eu falar isso aqui, mas em conversa pessoal. Quanto mais perto você estiver da bênção de Deus, ou mais perto da bênção que Deus tem para você, Deus irá intensificar a cobrança sobre a sua vida. Por quê? Vai a resposta. Porque quanto mais perto você está de chegar ao propósito que Deus quer, mais tentado você será de sair da vontade dele. Diga amém. Está entendendo? Às vezes Deus cobra. Por que Deus está me cobrando tanto? Deus está dizendo: eu conheço que Isaac vai chegar. Só falta um ano, Abraão. Eu não sei quando será o dia de Deus cumprir o propósito dele sobre a sua vida, mas até lá Deus fará de tudo para que você não perca a posição de vaso de honra diante da presença dele. Diga amém. Os vasos para a honra, eles são santificados, livres de iniquidade, apartados de injustiça e preparados para toda obra. Vê que processo, vê que processo, né? Vê que processo. São santificados, livres da iniquidade, apartados de injustiça e preparados para toda boa obra. Observamos o contraste entre alguns deles. Tudo dependeu de como se relacionaram com Deus e com seu próximo. Diga comigo: vaso sujo. Diga: vaso sujo não produz o que é bom. Como vaso de barro. Vamos ver Provérbios 26 e 23. Provérbios 26 e 23. Está projetado? Vamos lá, 1, 2 e 3. Toda a igreja lendo. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Vamos mais adiante. Veja que vaso sujo não produz. Eu estava vendo essa semana. É porque eu não estou com ele aqui não, senão eu ia passar aí para os irmãos verem. Alguém pegou. Deixa eu tomar essa água para eu simbolizar para você. Pegaram um copo
recipiente, você está entendendo? Vai entendendo aí. Todo melado de chocolate. Eu acho que era chocolate. Quero acreditar que era chocolate. Amém? Todo melado. Fizeram assim, ó. Ligaram a torneira. E a água batendo aqui, ó. E a água batendo aqui. Tá vendo onde a água estava batendo? A sujeira saiu. Permaneceu. Mas aí eu pergunto a você: mas a água estava jorrando? A água estava jorrando? O problema estava na água. O problema estava em quê? No vaso. Aí a pessoa diz assim: uma vida com o coração fechado para Deus. A pessoa falou: e uma vida voltada para Deus. Aí o que fez? Virou o copo para cima, debaixo da mesma água. Foi a água entrando. Primeiro a água pareceu que estava contaminada. Está entendendo? Está entendendo? Primeiro, quando a água começou a encher o copo, a água mudou de cor, não ficou mais incolor. Ficou uma cor marrom, uma cor escura. Mas daqui a pouco, com a insistência da água, aí o copo foi limpando. Você está entendendo? A água batendo e jogando para fora. E o copo lá debaixo da torneira. Daqui a pouco a água estava limpa e o vaso também estava limpo. Existem posições que às vezes as pessoas acham, por você estar próximo de um pecador, você já se contaminou. E pensam até de igrejas da palavra de Deus. Você quer ver? Anda com uma pessoa que erra. Passa na casa de uma pessoa que falhou e chama ele para vir para a igreja. E vem pelo caminho com ele, para tu ver quando as pessoas veem o que é que vai acontecer. Um dia eu me lembro, eu estou falando que não está transmitindo, viu, irmão? Está só gravando, mas isso aqui eu apago, é só para teste. 7 jovens, quantos jovens? 7 jovens, levamos o nome, precisaram passar por uma disciplina. Mocidade com 15, 7 foi disciplinado. Eu disse: meu Deus. Eu disse aos que foram disciplinados: toda escala que eu for, 2 ou 3 próximos, que tinha moças no meio, eu não ia andar com elas. Mas os 3 rapazes, principalmente os 3, e principalmente um. Eu disse assim: toda escala que eu for, você vai comigo. Toda escala que eu for, você vai comigo. Troca de roupa e vamos. Aí, primeira escala foi, segunda, terceira. Alguém me chamou e disse assim: eu não entendo. O senhor não andava com fulano. Depois que ele foi disciplinado, o senhor agora está rua acima, rua abaixo com ele. Eu disse: porque ele nunca precisou tanto de ajuda feito está precisando agora. Eu vou andar com ele. Eu vou levar ele comigo. Tinha um que gostava de dirigir. Eu disse: você vai dirigir meu carro agora. Para onde eu for, você vai comigo. E ele gostava de dirigir. E foi. Saí de lá. Fui para outra congregação. Dos 7, eu pude ver alguns deles sendo reconciliados, voltando à comunhão com a igreja. Hoje eu chego, alguns irmãos, eu acho o irmão Lucas principalmente sempre vai comigo. Vocês, irmão Sérgio, quando a gente para em Pombos, às vezes meia-noite, 1h da manhã, quando eu paro no posto, às vezes para a gente tomar um café, alguém grita de lá. Acho que o senhor já viu, não já, irmão Lucas? Um jovem senhor, ele faz carreira, ele pode estar abastecendo o carro que for, ele para, quando termina, sai da bomba, é um posto muito grande, né? Aquele posto de Pombos. Ele entra e vai lá, às vezes onde eu estou, e me dá um abraço. E na época, foi um dos que foram esquecidos, jogados, não queriam saber deles. Eles vão me ajudar. Hoje, casado, servindo ao Senhor, tocando na orquestra da igreja, lá na Assembleia de Deus, Pernambuco, está alegre servindo a Jesus. Um dia um irmão disse assim: eu não entendo por que é que alguém está tão errado e Jesus usa. A pessoa sabia o que o outro tinha feito. Eu não sei como é que alguém é tão falho e Jesus usa daquela forma. Aí eles que de noite foi dormir. Deus tem suas formas de falar. Deus tem suas formas de falar. Aí eles foi dormir, irmão João. Quando ele dormiu de noite, ele sonhou uma água cristalina descendo de um ribeiro. Ele disse que você sabia que era água por causa do barulho, mas você via, não era nem água, você via areia embaixo, tão cristalina que era. Aí ele disse que ficou olhando o percurso daquela água
chegou na frente e tinha um animal morto. Tinha o quê? Um animal morto. Ele disse: dentro do rio, o animal morto. Aí ele disse que não parou mais para olhar o animal. Ele disse no sonho que Deus deu a ele. Ele disse: eu agora vou olhar, porque até aqui a água veio limpa. Agora eu quero ver daqui para frente. A água batia no animal. Ele disse: quando foi para o outro lado, e chegou lá, a água permanecia cristalina da mesma forma. Deixa eu dizer uma coisa a você. A essência do evangelho, ela não se perde, principalmente por se aproximar do pecador. Você sabia disso? Alguém errou, alguém falhou, alguém transgrediu, alguém passou por um comportamento. E às vezes, né? Um dia desse eu vi uma postagem. Eu não vou dizer que eu concordo com ela. Não vou dizer. Eu não vou dizer. Mas eu entendi o que a pessoa quis dizer. Ele disse assim, irmão Sandro: o problema da 100ª ovelha. A 100ª ovelha é a qual? A 100ª ovelha é a qual? É a que se perdeu. Esse é o problema da 100ª ovelha. Não é ter que voltar e prestar conta com o pastor. E o pastor aqui, ele está falando o bom pastor. Ele disse: é a dificuldade de olhar no semblante das 99 que está aguardando para julgá-lo. Está entendendo? O pastor poderia. Tem coisas que às vezes o pastor faz. Eu estou falando do bom pastor, Jesus. Jesus pegou, olha o que ele disse: deixou 99 e foi atrás de quantas? Atrás de quantas? De uma. Chegou lá. Qual é o melhor lugar para se cuidar de uma ovelha? Aprisco, porque tem proteção, está perto das outras ovelhas. Sabe o que é que eu fico pensando? Por que aquele pastor tratou da ovelha antes de chegar no aprisco? Será que a gente não pode tirar alguma lição disso? Será se as outras ovelhas iriam entender? Olha para aí, o pastor agora só está com a ovelhinha dele, a rebelde, o rebelde que foi embora, né? Olha ali, passando azeite. Olha para ali como é bom se perder, né? O pastor sentou, foi lá, pegou o cajado. O cajado tem uma curvatura, tá entendendo? E a outra ponta é reta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me me faz em verde pasto, guia-me mansamente, as águas tranquilas refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado faz o quê? Vou lhe dizer uma verdade, quer saber? Diga amém. Cajado nunca foi para bater em ovelha, viu? Ovelha é animal indefeso. Ovelha, cachorro se bate, gato se bate, leão se bate, ovelha não. Ovelha se trata. Sabe para que se via? A parte que tinha curvatura, o pastor, quando não conseguia chegar onde a ovelha estava, botava lá, enganchava nela e trazia ela. Você está entendendo? Aí trazia a ovelhinha para perto dele. E o outro lado, aí ele pegava assim, ó, no cajado, porque ovelha não aguenta frio. Ovelha não aguenta frio. A ferida causava dores, lesões, chegava a morte. Aí o pastor sentava a ovelhinha no colo, pegava assim, ó, nos dois lados do cajado, ia assim, ó, massageando, puxando a lã da ovelha para cima da ferida, cobrindo, dando proteção. Isso não é fazer apologia ao pecado, não, porque a gente está aprendendo com a Bíblia aqui hoje. A gente está aprendendo é com Jesus, irmão, é com o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Você está entendendo? Diga amém. Diga amém. É isso, Deus prepara o vaso, né, irmão? Às vezes a gente diz: mas aquele vaso está dando tanto problema. Mas às vezes o vaso está em construção, né? O vaso está em formação. O vaso, Deus restaura os vasos quebrados e purifica, viu? Os vasos sujos para a sua glória. A metáfora do vaso nos ensina sobre a importância da submissão a Deus e da renovação espiritual. Todas as vezes que nós falamos sobre vaso, nós entramos em dois aspectos na nossa vida espiritual. Primeiro, quebrantamento.
é a gente se quebrar diante dele. A Bíblia diz que o vaso se quebrou. Você está vendo, Jeremias, o que aconteceu? Se o vaso se quebra na mão do oleiro, se o vaso se quebra na mão do oleiro, estava lá o vaso, só os pedaços, só os cacos, mas estava na mão de quem? Estava na mão de quem? Do oleiro. E estando na mão do oleiro, o oleiro diz: eu dou forma, eu moldo ele. Irmãos, quem sabe lá quantas vidas, aqui que está eu, você, quem sabe quantos de nós estamos sendo tratados por Deus, moldados por Deus. Então tenha paciência com alguém. Às vezes esse alguém está num processo com Deus, Às vezes esse alguém está num processo que Deus está quebrando, Deus está juntando os cacos para fazer dele um vaso de honra na sua casa, na sua obra. Diga amém. 3 tipos de vaso. Próxima terça a gente continua, viu? 3 tipos de vaso. Vou dizer a você aqui, deixa eu adiantar e ver onde eu parei. Existe na casa de Deus, primeiro tipo de vaso, o vaso trincado. Diga comigo, o vaso trincado. Próxima terça a gente fala. Só adiantando. Segundo tipo de vaso, diga comigo, o vaso quebrado. Terceiro tipo de vaso, diga o vaso sujo. Número, projete aí 19 e 15 e a gente encerra. Número capítulo 19, versículo de número 15. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será o quê? Também todo vaso aberto, sobre o que não houver pano atado, será o quê? 3 tipos de vaso, a gente fala próximas semanas, se Deus permitir. Primeiro, existem vasos que estão trincados. Diga como, toda vez que eu disser um vaso, você vai dizer assim, mas é vaso. Amém? Vamos lá. Primeiro tipo, existe vaso trincado. O que é que a igreja diz? Existe o vaso quebrado. O que é que a igreja diz? Existe o vaso sujo. O que é que a igreja diz? Mas é vaso trincado, quebrado e sujo. E eu posso dizer uma notícia a você. Falta 1 minuto para 9 e a gente encerra. Posso dar uma notícia? Todos 3 podem tornar-se um vaso de honra. O trincado pode ser vaso de honra, está com vazamento, mas pode ser tapado a brecha. O quebrado pode ser reconstruído. E o vaso sujo pode ser limpo pela palavra e pelo sangue de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se você conhece algum vaso, olhe para cá. Se você conhece algum vaso, é vaso, mas não está sendo de honra, convide ele. Você sabe quantas pessoas precisavam ouvir essa palavra hoje? Você sabe quantas pessoas estão em casa hoje, agora, e não vêm a uma igreja porque acha que não tem mais jeito? Você sabe quantas pessoas tem? Não conseguimos contar. Você sabe quantas pessoas estão em casa que renderam adoração, pregadores, mulheres de Deus, homens de Deus, por conta de uma falha. As pessoas fizeram com que não fosse mais vaso. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem compra o vaso não abre mão dele. Quem paga pelo vaso não abre mão dele. Guarde essa palavra. E eu creio, eu senti de Deus isso. Eu creio que estará chegando. Todo tempo é tempo, mas eu estou dizendo para essa igreja, eu estou dizendo para essa, está chegando o tempo de nós ajudar muitos vasos a voltar para a posição que Deus tem colocado. Viu? Precisamos, irmão. Tem muitos vasos que cantavam e não cantam mais. Tem muitos vasos que pregavam e não pregam mais. Tem muitos vasos que ajudavam e não ajudam mais. Por quê? Porque receberam alguns trincões da vida. Alguns estão quebrados, outros estão sujos, mas são vasos de Deus.
Que Deus abençoe. Fique em pé para a gente orar. Glória a Deus. Ah, se Deus nos der saúde, viu? Se Deus nos der saúde, irmãos. Eu posso ir embora daqui hoje, viu? Mas eu vou com a saudade dessa cidade que só Deus sabe, viu, irmão? Eu posso ir embora daqui amanhã, meu pastor mandar. Posso ir. Agora eu estou com a saudade de ver alguns vasos caminhando com a gente. Eu estou com a saudade de ver alguns vasos cantando, que eu sei que não cantam mais, pregando mesmo. Estou dizendo a você, viu? Chegou o vaso aqui nessa igreja quebrado mesmo. Por ética e respeito, a gente não precisa estar falando o nome não. Mas eu sei o que Deus fez na vida de algumas pessoas que chegaram aqui. Nunca irão entender o porquê dessa obra. Eu perguntei ao irmão João hoje: me mostra uma igreja que saiu da Assembleia e deu certo. Me mostre uma e bonita. Eu acompanhei 32 anos da história da Assembleia de Deus dessa igreja. Tem parente meu que já acompanhou mais de 40. Conheço irmãos que já acompanhou há mais de 60. Você está pensando que é fácil? Você está pensando que é fácil? Receber nome de rebelado, feito a gente levou, nome de desviado. A igreja Abreu e Lima está uma bênção. Mas não começou com pessoas daqui. Foi enviado pastor de fora. Eu estava aqui dentro e conversando com o irmão João, só sendo um bando de doido, para sair de uma igreja estabilizada e ir embora para uma igreja que nem pastor a gente ainda tinha. Tinha o nosso pastor Hélio. Nem ceia tinha ninguém para dar a gente aqui. A gente podia tomar ceia, tinha que esperar um vir de lá para dar ceia a gente. Nunca irão entender o porquê dessa igreja. Viu? Muitas interrogações, mas diga comigo, vamos para frente. Temos uma obra a fazer nesta cidade, viu, irmão? Se Deus der saúde, pelo menos a meia dúzia de crentes dessa igreja estão abertas. As portas dessas igrejas estão abertas.